Na síntese final da teologia sacramental, segundo São Tomás de Aquino e o Catecismo de Trento, é necessário contemplar os sacramentos dentro de uma ordem maior. Deus como causa primeira da graça, Cristo como instrumento unido à divindade, a Igreja como corpo visível de Cristo, os sacramentos como instrumentos específicos da santificação, Maria como medianeira, subordinada na distribuição das graças e a alma humana como destinatária da vida divina. Essa ordem impede dois erros opostos. De um lado, imaginar que os sacramentos agem como objetos mágicos, independentes de Deus. De outro, reduzi-los a simples símbolos subjetivos, dependentes apenas da fé interior de quem os recebe. A doutrina católica mantém o equilíbrio. Deus é a fonte da graça. Cristo é o mediador necessário. Os sacramentos são instrumentos eficazes e a alma recebe a graça conforme a disposição com que se aproxima deles. Para São Tomás, a humanidade de Cristo ocupa um lugar absolutamente central nessa economia. O Verbo eterno de Deus assumiu uma verdadeira natureza humana, com corpo e alma, inteligência, vontade, sensibilidade, afetos e ações humanas reais. Essa humanidade não foi um simples revestimento exterior da divindade, mas o instrumento vivo pelo qual o Filho de Deus realizou a nossa salvação. Quando Cristo tocava um leproso, era uma mão humana que tocava, mas a virtude que curava vinha da divindade. Quando Cristo pronunciava as palavras de perdão, era uma voz humana que falava, mas o poder de perdoar era divino. Quando Cristo derramou seu sangue na cruz, era sangue humano, mas por estar unido à pessoa divina do Verbo, possuía valor redentor infinito. Por isso, São Tomás chama a humanidade de Cristo de instrumento unido à divindade. Não é um instrumento separado, como uma caneta na mão de alguém. É um instrumento pessoalmente unido ao próprio Deus. A caneta é exterior ao escritor, o pincel é exterior ao pintor, mas a humanidade de Cristo está unida hipostaticamente ao Verbo. Assim, todas as ações humanas de Cristo possuem valor salvífico porque pertencem à pessoa divina do Filho. Sua obediência, sua oração, seu sofrimento, suas lágrimas, seu sangue, sua morte e sua ressurreição são ações humanas, mas ações humanas do Verbo encarnado. Daí vem a eficácia infinita da redenção. Os sacramentos prolongam essa lógica. Durante sua vida terrena, Cristo santificava mediante gestos, palavras e contato sensível. Depois da ascensão, ele continua santificando mediante sinais visíveis instituídos por ele mesmo. A água batismal, o óleo da crisma, o pão e o vinho eucarísticos, as palavras da absolvição, o consentimento matrimonial, a imposição das mãos na ordem e o óleo da unção dos enfermos são instrumentos pelos quais o Cristo glorioso continua agindo. O sacerdote, nesse sentido, não é o autor principal da ação sacramental. Ele é ministro. Quem batiza é Cristo. Quem absolve é Cristo. Quem consagra é Cristo. Quem une os esposos sacramentalmente é Cristo. Quem fortalece o enfermo é Cristo. O Catecismo de Trento insiste nisso ao defender a eficácia objetiva dos sacramentos contra os erros que os reduziam a sinais vazios. Os sacramentos da nova lei contêm a graça que significam e a conferem aos que não põem obstáculo. Isso é o sentido da expressão ex opere operato. A graça sacramental não nasce da emoção do fiel, nem da dignidade pessoal do ministro, nem de uma sugestão psicológica produzida pelo rito. Ela nasce da instituição de Cristo e da força de sua paixão. O rito é eficaz, porque Cristo prometeu agir nele.
A matéria e a forma sacramentais são como canais determinados pelos quais passa a virtude da paixão do Senhor. Essa ligação com a paixão é essencial. São Tomás ensina que os sacramentos recebem sua virtude da paixão de Cristo diretamente, assim como de uma causa universal da salvação. A cruz é a fonte, os sacramentos são os canais, a paixão é o tesouro, os sacramentos são a aplicação desse tesouro ao indivíduo. Cristo morreu uma vez por todos, mas os frutos dessa morte precisam ser aplicados concretamente a cada alma ao longo da história. O batismo aplica a morte e ressurreição de Cristo como novo nascimento. A confissão aplica o sangue redentor como perdão. A Eucaristia torna presente o sacrifício e alimenta a alma com a própria vítima. A unção une o enfermo ao Cristo sofredor. Assim, a vida sacramental é a própria paixão de Cristo tornada presente e operante na Igreja. A Igreja, por sua vez, não é uma instituição paralela a Cristo, mas seu próprio corpo místico e sua esposa. Por isso, os sacramentos pertencem à Igreja e edificam a Igreja ao mesmo tempo. Pertencem à Igreja porque foram confiados por Cristo a ela. Edificam a Igreja porque incorporam, fortalecem, curam, unem e santificam seus membros. O batismo gera novos filhos para a Igreja. A Crisma fortalece esses filhos para o testemunho público da fé. A Eucaristia une todos num só corpo. A penitência reconcilia os membros feridos pelo pecado. O matrimônio fecunda a Igreja através da família cristã. A ordem dá à Igreja ministros configurados a Cristo cabeça. A unção dos enfermos acompanha os membros sofredores em sua passagem pela dor e pela possível proximidade da morte. Aqui se entende a expressão de que a Eucaristia é a união católica e edificação da Igreja. A Eucaristia é o ápice porque nela está o próprio Cristo substancialmente presente. Nos demais sacramentos, há uma virtude de Cristo. Na Eucaristia há o próprio Cristo. Por isso, todos os sacramentos se ordenam a ela. O batismo nos torna capazes de recebê-la. A Crisma nos fortalece para viver dela. A penitência nos purifica para nos aproximarmos dela dignamente. A ordem existe principalmente para consagrá-la. O matrimônio recebe dela sua força de caridade. A unção prepara o fiel para unir seus sofrimentos ao sacrifício eucarístico de Cristo. A Eucaristia, portanto, é centro, cume e fonte da vida sacramental. A graça santificante é o efeito fundamental dessa economia. Ela é a vida de Deus na alma, a participação criada na natureza divina, a realidade pela qual o homem deixa de ser apenas criatura e se torna filho adotivo de Deus. Sem a graça santificante, a alma está espiritualmente morta. Com a graça santificante, a alma vive em amizade com Deus. Os sacramentos foram instituídos para gerar, conservar, aumentar, restaurar ou fortalecer essa vida. O batismo gera a graça pela primeira vez. A Eucaristia aumenta e alimenta a graça. A penitência restaura a graça perdida pelo pecado mortal. A Crisma fortalece a graça batismal. O matrimônio e a ordem dão graças próprias para estados específicos de vida. A unção sustenta a alma na enfermidade e na luta final. Deus, entretanto, não está limitado aos sacramentos. Essa afirmação também é importante em São Tomás. Deus ligou a salvação aos sacramentos, sim, como meios ordinários, mas não prendeu sua onipotência a eles como se fossem capazes de agir fora deles. Pode haver batismo de desejo, batismo de sangue, graças extraordinárias, intervenções misteriosas da misericórdia divina. Mas o fato de Deus poder agir fora dos sacramentos não autoriza o homem a desprezá-los. Deus não está preso aos sacramentos. Nós estamos obrigados a buscá-los quando os conhecemos e temos acesso a eles. O desprezo voluntário dos sacramentos seria desprezo dos meios instituídos pelo próprio Cristo. Nesse ponto entra a questão de Maria medianeira de todas as graças. A doutrina católica deve ser entendida com precisão.
Cristo é o único mediador necessário entre Deus e os homens, como ensina São Paulo. Só Cristo reconciliou com a humanidade, com o Pai, por seu sangue. Só Cristo é redentor em sentido próprio. Só Cristo possui mediação principal, suficiente e universal por natureza. Maria não substitui Cristo, não compete com Cristo e não acrescenta algo que faltasse à redenção de Cristo. Sua mediação é totalmente subordinada, participada e dependente da mediação única de Cristo. A tradição católica, especialmente em autores como São Bernardo, Santo Afonso de Ligório e São Luís Maria Grignion de Montfort, fala de Maria como medianeira de todas as graças, porque Deus quis associá-la intimamente à encarnação e à distribuição maternal dos frutos da redenção. Pela sua livre resposta ao anjo, o Verbo se encarnou em seu seio. Por ela, Cristo entrou no mundo. Aos pés da cruz, Maria esteve unida de modo singular ao sacrifício do Filho. No cenáculo, perseverou em oração com os apóstolos enquanto a igreja aguardava Pentecostes. Assim, sua maternidade não é apenas biológica, mas espiritual. Ela é mãe de Cristo cabeça e, por consequência, mãe dos membros de Cristo que são os fiéis. Onde Maria entra na economia sacramental? Ela não é causa principal da graça. Também não é causa instrumental sacramental, no mesmo sentido em que o batismo ou a Eucaristia o são. Por exemplo, os sacramentos têm instituição direta de Cristo e eficácia ex opere operato. Maria não administra sacramentos nem substitui os sinais sacramentais. Sua mediação pertence à ordem da intercessão, da maternidade espiritual e da distribuição subordinada das graças. Pode-se dizer que toda graça vem de Deus por Cristo no Espírito Santo, é merecida por Cristo, é comunicada ordinariamente pelos sacramentos e é acompanhada maternalmente pela intercessão de Maria, que coopera subordinadamente na aplicação dos frutos da redenção. Portanto, se quisermos organizar, podemos dizer: Deus é a causa primeira, Cristo em sua humanidade santíssima é o instrumento unido à divindade e o mediador principal. A paixão de Cristo é a fonte meritória da graça. A igreja é o corpo e a esposa em que essa graça é conservada e distribuída. Os sacramentos são instrumentos específicos que comunicam objetivamente a graça. Maria é a mãe e medianeira subordinada que intercede pela distribuição das graças, e a alma fiel é o sujeito que recebe a vida divina. Essa ordem preserva a centralidade absoluta de Cristo e ao mesmo tempo reconhece o papel real da Igreja, dos sacramentos e de Maria no plano divino. A relação entre sacramentos e igreja também mostra que não existe cristianismo puramente individualista. Isso não existe. O batismo não apenas lava uma alma isolada e incorpora a pessoa ao corpo de Cristo. A crisma não apenas dá força interior, prepara o fiel para confessar publicamente a fé da igreja. A Eucaristia não apenas consola interiormente, faz de muitos um só corpo. A penitência não apenas cura a consciência individual, reconcilia o pecador com Deus e com a igreja. O matrimônio não apenas santifica o amor privado dos esposos, edifica a igreja doméstica. A ordem não apenas santifica o ministro, constitui servidores para todo o povo de Deus. A unção não apenas consola o enfermo, manifesta a compaixão da igreja por seus membros sofredores. Assim, os sacramentos são profundamente pessoais e profundamente eclesiais. Pessoais porque tocam a alma concreta de cada fiel. Eclesiais porque ninguém recebe a graça como indivíduo isolado, mas como membro de Cristo e da igreja. A graça santificante nos une a Deus e ao mesmo tempo une-nos aos irmãos. A Eucaristia exprime isso de modo supremo. Muitos grãos formam um só pão, muitos fiéis formam um só corpo. Por fim,
A síntese tomista permite compreender que toda a vida sacramental é uma educação da alma para a glória. Enquanto estamos neste mundo, precisamos de sinais. Precisamos de água, óleo, pão, vinho, palavras, gestos, ministros, ritos e templos. Na vida eterna, porém, os sinais cederão lugar à realidade plena. A fé dará lugar à visão. A esperança dará lugar à posse. Os sacramentos não existirão mais como meios, porque o fim terá sido alcançado. Mas enquanto caminhamos nesta vida, Cristo nos conduz por meio deles. Eles são remédios para a fraqueza, alimento para a peregrinação, armas para o combate, luz para a fé e canais de graça santificante. Neles, o Cristo que morreu, ressuscitou e subiu aos céus, continua tocando as almas, curando-as, elevando-as e conduzindo-as à comunhão perfeita com Deus.